Sentido. Sentado. Você parece que é tonto. É estranho esse menino. Parece que é besta. Fica estranho tudo que você faz. Que isso? Nada que você faz. Eu preciso olhar nos seus olhos. Seus olhos Então, mas pra que você deixa ele aí? Os olhos estão acastanhados hoje. Ah, é? Porque tá frio. É por isso que eu tô com dor nas costas, então. É porque tá frio, exatamente. Por isso que eu tô gordo. Pode ser. Porque tá frio. É um dos motivos também. Vamos trabalhar? Bora? Não tá afim não, mas... É a vida, né? É o que tem pra hoje. Vamos lá, esse é um reino não ainda. 1, 2, 3 e... Estamos ao vivo! Galera! Quase que não sobra ar. Eu achei que tava abrindo uma Coca-Cola aqui. Então... A Coca-Cola faz... Você derrama tudo na mesa, já era. Estamos semi-ao vivo. Ao vivo! Em mais um podcast Fé e Café. Episódio de número 26. 26 em português. Tinha um cara que trabalhava comigo aqui em São Paulo, tem um bairro de uma cidade que chama Barueri, a cidade chama Alphaville, o bairro. E lá tem um lugar que chama É um bairro de Playboy. Green Valley. Ele tá falando aí de Playboy. É de Playboy, é um Green bairro. Valley. Eu não consigo nem falar o nome do bairro. É, Green Valley. Aí o cara foi pedir uma pizza lá. Aí ele falou assim, cara, a gente tá aqui no Green Valley, é Vale Verde, em português. Ele meteu essa, mano. Que Então, sacanagem. episódio número 26, vulgo 26 em português. 26. Não estamos no Green Valley. Não. Nós estamos na nossa igreja, cara. Olha essa parede maravilhosa. Que belezura, hein? Se você ainda não conhece a Igreja Batista Mosaico, a gente convida vocês Vou tirar uma foto no leão aqui. a gente tirar uma foto, a galera posta bastante foto Legal. do leão. Esse leão é muito da hora, velho. Meu Deus. Né? Então, e se você é de longe, a gente vai mostrando cada vez mais um pouquinho da nossa igreja para você se sentir cada vez mais perto da gente. O próximo episódio vai ser na cozinha, A gente tomando um café. A gente fica bastante também lá, né? Oh, meu celular morreu. Voltou. Morreu de novo. Voltou de novo. É difícil aí, hein? E eu preciso dar os meus recadinhos. Por favor. Você que acompanha a gente no Spotify, cara, continua firme. Você treina escutando a gente. Agora eu tô fazendo caminhadas matinais, ouvindo podcast. Caminhadas matinais. Caminhadas matinais. Eu vou numa pracinha lá. Isso é coisa de quem já passou da casa. Isso é coisa de quem tem mais passado do que futuro. Caminhadas matinais. Caminhadas matinais. Eu tenho É 25 coisa de quem já passou anos, dos 60, dos 70. É gente mas- que olha pra trás e vê mais vida atrás do que pra frente. Mas a gente tem que aprender com os mais velhos, entendeu? Eu e uma senhora de 65 anos, a gente faz caminhadas praticamente juntos. Ela vai um pouquinho mais rápido. Ela vai passando assim várias vezes, mas eu admiro aquela senhora. Eu não né? duvido. E eu vou escutando Fé e Café Podcast aqui, fazer propaganda. Meu Deus do céu. Porque eu gosto de ouvir a minha voz. Pois Então, é. se você escuta a gente no Spotify, cara, a gente fica muito feliz, cara. Isso é maravilhoso. Se você assiste a gente no YouTube, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. A gente acredita no poder do Evangelho e a gente acredita que você consegue potencializar tudo isso, né? Eu estava assistindo esses dias, vou brisar mesmo, uma ministração do Alessandro Vilas Boas, e aí ele fala sobre uma igreja que espera a vinda de Jesus, mas também que apressa a vinda de Jesus. E cara, o jeito mais fácil de apressar a vinda de Jesus é compartilhando o Evangelho, né? A gente entende que isso aqui que a gente está fazendo é um pouquinho do Evangelho, então compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram, compartilha no YouTube se der. Manda Manda para todo mundo, porque as pessoas precisam ouvir isso que a gente está falando, né? Uma igreja pós-pandemia. Tem o e-book na descrição. Fala um pouquinho do e-book. Tá aqui na descrição do vídeo, é só você Quem escreveu entrar. esse e-book? Quem escreveu Quem esse foi esse e-book? cara? Eu não sei quem foi. Foi um cara legal. Eu sei que foi um cara legal. Eu não conheço ele muito bem, mas ele é um cara É um legal. cara bacana? É um cara bacana. Eu Eu não gosto. sei. Eu gosto. Eu convivo com ele. Eu evito. Eu...
Eu não Se consigo. eu puder evitar. Eu não consigo evitar. Eu Eu tento. estou com ele. O e-book tem alguns capítulos e, na verdade, esse, inclusive, hoje que a gente está discutindo, está lá no e-book, que a gente vai falar hoje. São vários pontinhos lá, vários capítulos para você prestar atenção o que seria, o que é ser uma igreja que vai ser relevante, uma igreja que vai cumprir o seu papel, que vai ser a luz do mundo, o sal da terra, nesse período que a gente está entrando agora, que é um período pós-pandêmico, e isso no mundo todo, né? Aqui no Brasil a gente está, claro, ainda um pouquinho atrasado. Aqui no Brasil a gente ainda tem algumas restrições. Se você ainda não se vacinou, cara, corre se lá, vacina. não seja vacilão. Vê de vida. Vê de Vinícius. Vê de vacina. E aqui na descrição do vídeo tem o link para você fazer o download direto do e-book Uma Igreja para Hoje. Quanto custa? Custa R$5.000. 5 mil reais. R$5.000, mas eu tô dando um desconto de 100%. Então tá lá de graça no site para você fazer o download. Grátis pra baixar, de cara. de grátis, Aí, ó, 100% uma free. excelente leitura para você e você consegue acompanhar os podcasts ainda, né? E tem spoiler, eu vou dar spoiler. Vai, eu não por favor. consigo, eu Por tenho que favor, dar você já spoiler. começou. Eu não consigo guardar segredo. Os episódios, você vai ver aí que hoje seria o último episódio. Sim, Mas não vai ser, cara. Não vai ser Vai mais. ter uma parte 2 de tudo isso que tá acontecendo. não vai ser. Porque uma igreja pós-pandemia, ela precisa de mais do Pois que é. só aquilo que a gente tá falando aqui. Então a gente vai falar mais coisas. Tem cara. mais. Tem mais. Então, semana que vem a gente se encontra de novo. Isso não é um fim, tá? O podcast acaba de começar. Mas vai ter um novo e-book. É isso aí. Vai ter um novo e-book. Se não tinha, agora vai ter E novos episódios. novos episódios. E nós vamos seguir falando da igreja pós-pandemia, como que nós conseguimos ser essa igreja que nós pretendemos. Top. É isso aí, vamos pra Isso aí. cima. E hoje qual é o O tema assunto? de hoje é: isso é um reino e não um império. Cara, esse tema eu acho que se a gente fosse fechar, ele seria maravilhoso. Seria bom, pra seria fechar. bom. Mas a gente não vai fechar. Mas vai ser maravilhoso do mesmo de qualquer jeito, forma, é isso aí. Eu É, queria começar trazendo uma ideia um pouquinho a respeito de cultura, né? A gente comentar um pouquinho o que seria essa cultura da igreja. Eu acho que tem um pouco a ver ali com Atos 20, eu tô brisando. Só Atos, tá? Tem tudo a ver com Atos, né? E a gente pode falar um pouquinho do que seria essa cultura da igreja, o que seria essa cultura do reino, né? E se a gente está perdendo um pouquinho dessa cultura por algumas coisas, né? E é isso. E aí depois eu vou migrar para outras coisas também. eu acho que a gente não está perdendo um pouquinho. Eu acho que a gente está abrindo mão mesmo, né, da cultura da igreja. Quando a gente fala igreja de Atos, a gente tem costume também de chamar de igreja primitiva. Na verdade, é a igreja bíblica, que é a única igreja que existe. Então, esse é o formato da igreja. É claro que quando o tempo vai avançando e as coisas vão mudando, a igreja vai se adaptando no sentido de continuar comunicativa. Ela continua fazendo sentido na sua era. A gente adapta a nossa fala, mas não adapta quem a gente é. Exatamente. Você não muda o teor da mensagem, você muda só o jeito de comunicá-la. Porque as coisas mudaram, mas o teor da mensagem não muda. Inclusive, um dos atributos que a gente atribui apenas a Deus é a imutabilidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, se você for pensar a igreja de Jesus, a igreja primitiva, ela tem um perfil. A igreja medieval, ela tem o mesmo perfil, pelo menos deveria ter. E a igreja agora, pós-moderna, a igreja de hoje, também precisa ter o mesmo perfil, porque essa é a forma com a qual Jesus edificou a sua igreja. Então, a igreja de Jesus está edificada em cima de um padrão, em cima de um perfil. Ela tem um rosto, ela tem uma face. E essa face é o que a gente tem deixado escapar através da forma como a gente vive, através da evolução. A gente acabou, Vini, mudando, e isso é muito triste. A gente acabou mudando muito mais do que a forma de comunicar. A gente acabou mudando a mensagem comunicada mesmo. Tem um texto que eu acho muito legal, que Jesus fala da parábola do semeador.
Ele fala que um cara saiu para semear e ele vai falar sobre 4 sementes. Ele diz que uma semente caiu ao pé do caminho, outra caiu entre os espinhos e outra caiu entre as pedras. A semente que caiu ao pé do caminho, ela não encontra profundidade. E se ela não encontra profundidade, ela morre. Foi ressecada pelo sol, morreu. Uma semente cai no meio dos espinhos, né? Ou seja, ela cai no meio das aflições, no meio dos meus medos, dos meus temores, e como consequência ela também é sufocada por isso. Então é uma semente que até chega a encontrar um lugar para germinar, mas o medo, o temor, ela abafa e a semente morre. Outra caiu no meio das pedras. E as pedras são as nossas emoções. É aquela semente que quando cai, ela brota imediatamente, mas ela não tem raiz, porque ela não tem terra, ela não tem profundidade também. Mas ela brota, ela vai germinar, né? Tem gente, por exemplo, que a gente conhece que o cara chega na igreja e do dia para a noite o cara vira um apóstolo Paulo. O cara vira um evangelista mor das nações. E aí dura 6 meses, 1 ano. Aí o cara já esmureceu. E num cenário bom. Num cenário bom, dura 1 ano. Um mês é muito. Pois é. Então por quê? Porque caiu é uma semente que cai no momento das suas emoções ali, né? Então ela te dá aquele crescimento instantâneo, mas ela não tem profundidade e também morre. E aí Jesus vai falar que uma das sementes caiu em boa terra, e quando caiu em boa terra ela frutificou, germinou, maravilha, deu tudo certo, né? Cresceu. E aí o que eu estava essa semana lendo essa parábola e pensando bastante, né? Que a gente quando percebe o que está acontecendo, nós culpamos a semente. Nós falamos assim, não está germinando porque a semente não é boa. Mas na verdade, nos 4 ambientes, a semente era a mesma. O problema não estava na semente, o problema estava no solo que a recebeu. Então o solo era ruim, a semente era boa, a semente era a mesma. E hoje a gente está colocando foco em transformar a semente para ver se ela nasce no meio das pedras, se ela nasce no meio dos espinhos, ou se ela nasce num lugar raso. E ela não vai nascer, ela não vai germinar. E a culpa não é da semente, a culpa é nossa. Então nós estamos desfigurando o evangelho e a essência da igreja, que é essa igreja primitiva que a gente olha, observa e aprende, e cujo qual nós devemos ter a mesma fé e o mesmo empenho que eles tinham, a mesma comunhão. Nós olhamos para ela, estamos desfigurando e colocando a culpa na semente, sem assumir a nossa responsabilidade. E não sei se você tem essa impressão, mas parece que a gente, além de jogar a semente, a gente está tentando convencer, né? Então, eu não limito só ao meu trabalho, não estou me limitando só ao meu trabalho, eu estou me limitando ao meu trabalho, mas também ao trabalho que seria do Espírito Santo, né? Então aí muitas vezes a gente se frustra porque cara, é triste falar isso, mas tem gente que não vai de jeito nenhum, entendeu? E é a pessoa da pedra, é a pessoa do espinho e tal. E cara, a gente acho que tem que orar para que em outro momento, quando essa pessoa receber uma nova semente, ela esteja em uma outra fase da vida dela e aquilo venha a brotar. Mas a gente está tentando convencer as pessoas de imediato para provar talvez que a nossa forma de pregar o evangelho é uma forma mais performática, é um jeito que funciona melhor, né? E a gente está tentando convencer as pessoas, que é o trabalho do Espírito Santo. Isso é um proselitismo religioso que a gente está fazendo, né? Parece que a responsabilidade de fazer a semente crescer é nossa. Eu não sei se, assim, por que a Bíblia vai comparar, sempre quando ela vai falar de fé, de pregar o evangelho, ela vai usar sempre, majoritariamente, a figura do semeador. A figura da semente, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só, se morrer. Então sempre vai usar como atitude de fé, uma vida de fé, a figura da semente. E por quê? Eu não sei se você já teve essa... Eu sou planteiro, assim, né? Eu fico zoando lá com a Carla, eu sou planteiro, porque... Eu matei uma amora. Mentira, deu 2 frutinhos. Deu 2 frutinhos aí. Eu sou planteiro. Nossa, eu adoro, velho. Ficar lá, corto, ficar moldando, fazendo desenho. Agora eu aprendi a aramar as plantas. Cara, que maravilha. Aí você pega um galho. Profissional. Você pega um galho que tá ali, que é fininho ainda, aí você passa um arame e faz um movimento nele. E ele fica ali um tempo, e quando você tira o arame, ele pega aquele movimento do galho. Muito bom. Sou planteiro.
E tem muitas plantas que eu faço direto da semente. Então eu, sei lá, chupei uma melancia lá, um melão, eu guardo as sementinhas e eu vou plantando. E eu já tive a curiosidade um dia de pegar uma semente de atemoia, que é uma semente grandinha. Eu plantei, cara, eu não sabia que demorava tanto para nascer. Então eu plantei e reguei e tal, fiz todo o processo e não nascia. Falei, pifou, né? Não deu certo, eu vou tirar da terra para poder botar outra. E aí, quando eu tirei a semente da terra, ela tava, eu que não respeitei o tempo, mas ela tava brotando. Só que ela tava toda deformada. Eu coloquei uma semente bonita dentro. Quando você for comer a temoia, guarda a semente, você vai ver, é bonita, né? Parece uma barata. É uma pinha sofisticada. Não vou comer a temoia. Se é sofisticado, não. A semente parece uma barata, é muito boa, muito legal. E aí, cara, ela tava toda deformada. E eu tirei aquela semente da terra e eu tomei um susto. Primeiro porque ia nascer, eu que não respeitei o tempo. Mas segundo porque ela estava deformada. Aí eu parei para refletir. Eu falei, poxa, é por isso que a Bíblia fala... quando vai falar de fé, ela fala de semente, porque é um processo que a gente não controla. Você pode ter a iniciativa de pegar a semente e colocar na terra, mas lá na terra ela vai sofrer uma mutação que não é você que controla. Você não controla o tempo, você não controla a forma, e ela desfigura todinha, ela morre, e só depois que ela morre é que ela vive. A semente precisa morrer para a árvore brotar. É o grão de trigo que cai na terra e se ele morrer, dá muito fruto. Dá muito fruto porque ele vai brotar, mas para brotar ele precisa morrer. E é um processo que a gente não controla. Então esse é o processo da semeadura. Você vai lá e lançou a semente, acabou. Você não há o que você possa fazer. Então um cara que é agricultor, por exemplo, ele gasta milhões em semente. E aí ele vai lá e planta aquela semente. É como se o cara estivesse enterrando o patrimônio dele. Ele gastou dinheiro e botou, literalmente, ele está enterrando dinheiro. E ele está enterrando dinheiro e aquele processo não é um processo que ele controla. Pode dar muito errado, porque ele não tem domínio sobre aquilo. Então ele tem que crer que aquilo que ele fez vai num processo que ele não controla, que é invisível, que é sobrenatural. Ele tem que crer que aquele negócio vai frutificar. Então essa é a premissa da fé. Eu acho que uma das piores partes é que você não consegue ver a semente. Então, tipo, você não sabe se a semente vai brotar, se não vai. É paciência e esperar mesmo, né? E se você mexer antes do tempo, como eu fiz, você estraga o negócio. Estraga o processo. E eu acho que a gente é a mesma coisa, né? Tipo, às vezes, parece que a pessoa não vai dar fruto, às vezes parece que não tá acontecendo nada, mas por dentro tá transformando tudo, né? Tipo, por isso que a gente não pode desistir também, né? Sim. E primeiro deforma. Então no caminho a gente encontra algumas pessoas extremamente deformadas. Eu comecei a pregar para a pessoa, ao invés de ficar melhor, ficou pior. Falei, tudo bem, faz parte do processo. A primeira parte do processo de frutificação é a deformação. E é uma deformação que inclusive vai fazer com que aquela semente morra. E só depois que ela morrer é que ela vai viver. E às vezes a gente observa esse processo com pessoas que, entre aspas, já conheciam o Evangelho, né? Isso que é engraçado. E isso acontece muito aqui na igreja. E aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa e tal. Porque assim que a gente chega, é uma realidade muito diferente. Mano, vocês não estão ligados. Tipo, quem é de fora da igreja não faz ideia o quanto aqui é diferente. Mas é um diferente bom, tá, gente? Não assusta não. Mas é muito diferente. E aí, quando você chega, você fala, mano, eu conheço, tá tudo certo. Só que aí você percebe que você não conhece tanto quanto você achou que conhecia. E aí você começa a entortar ali, a deformar, e aí você fala, meu, não é possível, vai dar alguma coisa errada. E aí brota, e aí você fala, não, cara, olha que da hora, né? Tipo, e você já conhecia o Evangelho, né? Tipo, então é uma busca incessante também, né? Deus, cada vez que Ele se mostra, parece que a gente volta a ser semente de novo e começa a transformação tudo de novo, né? Então é a melhor parte, eu acho. É bom demais. E é essa essência de crer em um processo que você não controla, é essa essência que a gente tem perdido. E essa essência era a essência da igreja primitiva. Então a igreja, ela precisa andar, ela vai marchar porque ela vai avançar, ela vai evoluir. De acordo com a mudança do mundo, a igreja vai mudar também. Ela vai evoluir, mas ela está sempre olhando no retrovisor, porque ela está com os olhos sempre postos naquilo que é o ensino fundamental da igreja, que é a base, exatamente. E quando eu falei dessa questão da cultura, né, se você vê aí no e-book aí de vocês, está na descrição,
né? E tá de graça. Vocês vão ver que o pastor ele escreve um pouco a respeito do Império Romano. Sim. Né? E uma das estratégias do Império Romano era justamente dar essa confundida na cultura do povo que ele estava tentando dominar. Né? Então, ao mesmo tempo que ele permitia a pessoa exercer a cultura dela, ele colocava gente da cultura deles lá no meio para, vai fazer um mix de culturas. É um sincretismo, né? Isso. Cultural e aí a galera com o tempo esquecia quem era, né? Ia perdendo a cultura com o passar dos anos, né? E eu acho que a gente tem vivido tempos assim, né? Onde parece que a cultura, eu vou chamar de mundo, né? Mas vocês vão entender, onde a cultura do mundo tem se misturado com a cultura da igreja e a gente está perdendo a essência, essa referência que você falou, de estar olhando para trás e estar vendo, a galera era desse jeito e eu preciso continuar, o meu jeito de falar muda, agora a gente fala mano, agora a gente fala parça, né? E é isso, e beleza, mas a mensagem ainda é a mesma. Só que a gente está misturando a cultura e está virando um negócio meio estranho, que não é a cultura do reino, mas também não é a cultura do mundo, né? E tá muito Império Romano, assim, tipo, e eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa Fica muito em cima parada. do muro, né? É parado, entendeu? Você tem que falar parado também. Assim. Não, mas uma das coisas que eu sempre ouço falar, quando eu vou encontrar com amigos que são pastores também e tal, e eles vêm conversar e percebem a minha forma de conversar, porque a forma que eu converso aqui é a forma que eu converso fora daqui, é a forma que eu prego, que eu ensino, que eu ministro, esse é o jeito. E um dos pontos da nossa mensagem é que você não precisa criar um personagem, né? Você não precisa ter um cara na igreja que é diferentão, que é aquele que muda o tom de voz, né? Que quer mexer com a emoção das pessoas. Cara, o evangelho não precisa disso, ele não precisa desses penduricalhos de alguém que vai mexer com a emoção do outro para ver se toca, né? Não precisa, a gente tem o Espírito Santo que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, uma das coisas que a galera sempre fala, eles falam em um tom assim de aconselhamento e tal, mas no fundo é um tom de crítica. Mas, o jeito que você fala você fala cara, você fala, não é assim que prega o evangelho. Se dá murro nas suas ovelhas. Só uns murrinhos, tá tendo, só pra acordar assim. Tá dormindo no culto, você passa e dá um no baço assim, ó. Rapaz, não pesca nunca mais. O nome disso é discipulado. Você acha que Jesus nunca deu um murrão em Pedro? Lógico que deu. Certeza. E aí os caras, você não pode falar assim, que não é assim que prega o evangelho. Só que é assim que é a cultura que eu estou inserido. A cultura que eu estou inserido hoje, ela se comunica desse jeito. A igreja não precisa ter uma linguagem de business, uma linguagem corporativa. A igreja precisa falar a realidade que as pessoas vivem. Aqui é um lugar para as pessoas encontrarem a realidade que elas vivem e serem confrontadas dentro dessa realidade a partir da verdade do evangelho. Então é como se o evangelho viesse e desse para você um óculos para você enxergar as coisas como elas são de verdade, e não vire e tirar você dali e colocar você numa espiritosfera, num lugar distante que nem existe. É um mundo de Bob, um fantástico mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas. Então não é esse o objetivo. O objetivo é o cara que você é aqui, seja lá fora. Quando você for pregar, seja o mesmo cara. Quando você for cantar, seja o mesmo cara. Quando você for orar, seja o mesmo cara. Eu estou falando isso porque a minha oração com Deus é isso aqui também. Eu converso e não é nenhuma falta de respeito, nenhuma afronta. Eu converso com Deus, é a minha conversa. E na conversa tem hora que eu estou agitado, tem hora que eu estou mais calmo, tem hora que eu estou irado. E Deus, não adianta eu tentar esconder isso dele, porque ele sabe como que o negócio é. Acho que é o lance daquela, eu acho que é uma parábola que Jesus fala, do cara que vai orar no monte, aí ele olha e fala assim, ainda bem que eu não sou igual esse pecador aqui. O publicano e o fariseu, né? Então tipo, daí o cara olha e fala assim, aí eu não sou digno de olhar pro alto. Então tipo, você vê a simplicidade no jeito dele falar e você olha pro outro, o cara se orgulhando de quem ele é. Né? Então muitas vezes essa forma bonitinha da gente orar, essa forma bonitinha da gente pregar, é a gente se orgulhando de quem a gente é. É uma formalidade. Aí a gente olha às vezes aquele pastor que fala problema, né? Caos, imbigo, sei lá, qualquer coisa. Imbigo é uma calma,
Tipo, meu, e a gente menospreza esse cara. Só que não é. Não, esse cara vai comunicar a realidade dele. Então, às vezes ele tá pregando mais evangelho do que a gente. Pois é. Então, enfim, isso era só uma observação, assim, o jeito de falar, porque a gente está falando de evolução da igreja, né? Sim. Então o jeito de falar pode mudar, não tem problema. Se você ouvir o que a gente fala sem preconceito de como a gente fala, você vai perceber que o que a gente fala é o evangelho. Agora, se você ficar com preconceito em cima do que a gente fala, você vai perder de ouvir o evangelho por conta do seu preconceito. Então, se o cara fala errado o português, ele não teve condições de se aprimorar, beleza, não tem problema. Eu não quero saber se ele está falando certo ou errado o português. Isso aqui não é uma aula de português. Isso aqui é um encontro de irmãos, né, do povo de Deus. Então não precisa ser uma aula de português. Agora, se o cara fala puxado, se o cara fala em gíria, se o cara... não importa. Ele vai alcançar alguém de alguma forma. Exatamente. Então a igreja vai tendo essas mutações e não tem problema, desde que a sua essência esteja enraizada, né? Agora, quanto ao Império Romano, cara, é uma estratégia, né? O mundo ele teve uma dominação de impérios subsequentes. E, inclusive, quem revelou isso foi o próprio Daniel, em cima do sonho do Nabucodonosor. O Nabucodonosor teve um sonho lá, comeu feijoada, dormiu de barriga cheia. Teve um sonho, o Daniel foi lá interpretar, teve um pesadelo. Aquela estátua gigante, tal, cabeça de ouro, peitoral de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E aí o Daniel vai fazer a interpretação e ele vai falar, isso é uma sucessão de impérios. E de fato houve uma sucessão de impérios dominadores no mundo antigo. O império, a cabeça de ouro, era o Império Babilônico, do próprio Nabucodonosor. O segundo, que era o peito de prata, foi o Império Medo-Persa, que substituiu o Império Babilônico, e o Império Medo-Persa foi substituído pela cintura de bronze, que foi o Império Grego, que antecedeu o Império Romano, que são as pernas de ferro, que foi o império seguinte, que é o período em que Jesus se apresenta. Então Jesus chega, já tinha passado o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, e agora estamos no Império Romano, que são que são as pernas de ferro. Aí Jesus veio trazer o reino de Deus, que é a ideia dos pés de barro, que é a simplicidade misturada com a vulnerabilidade de algo que vai colocar a ruir todos os outros impérios. Então, quando a pedra que é lançada não por mãos de homens atinge os pés da estátua, aquela sucessão de impérios cai, e um novo império vai surgir, que é aquele que vai ser eterno, é o reino de Deus, né? Um novo reinado surge, né? Que é o reino de Deus. E essa pedra lançada não por mãos humanas, né? O Daniel já estava fazendo uma profecia a respeito do nascimento virginal de Jesus, né? Não é um plano de homem, é uma pedra lançada não por mãos humanas. E Jesus se apresenta como sendo, né, essa rocha, essa pedra, essa firmeza, a pedra de esquina, a pedra angular, que atinge a estátua e derruba a sucessão de impérios. Mas a lógica do Império Romano é o seguinte: diferente dos outros impérios, o Império Babilônico, por exemplo, quando eles iam invadir algum país, alguma nação, a lógica que eles usavam era o seguinte: cara, entra e destrói tudo. Mata todo mundo, mata mulher, mata criança, mata cachorro, mata os gatos, mata passarinho, tudo que Cachorro. tudo. Só mata todo mundo. Como que é o nome daquela mulher defensora de animais mesmo? Esqueço o nome dela sempre. Sei não. Esqueci, também não importa. Tá bom. Isso. Ela não vai ver, ela não vai assistir, então tá bom. Então eles entram e matam tudo, mas o que eles fazem? Eles retiram de lá os caras mais inteligentes, a nata da sociedade. Por exemplo, quando eles foram lá invadir Jerusalém, eles tiraram de lá o Daniel, Sadraque, Mesaque, o Abednego e alguns outros, porque eles eram príncipes, inteligentes e tal. Então eles pegam o melhor daquela sociedade para inserir na sua nação, e o que sobrou lá eles matam e tacam fogo. Foi assim que eles fizeram. Você tinha o Império Assírio, que tinha a capital lá em Samaria. Por isso que os samaritanos e os judeus tinham um problema, porque quando a Síria dominou Jerusalém, ela fez de Samaria a sua capital de império. E os assírios tinham um jeito um modus operandi.
quando eles invadiam o lugar, eles mandavam os homens e as mulheres, os habitantes lá, os assírios, fazer moradia naquele lugar. Casava com o pessoal, dava as mulheres para se casar com os caras, e eles faziam uma miscigenação ali, faziam esse mix que você falou, né? Misturava tudo. E aí ficava uma festa do caqui maduro, que eles vinham, traziam os deuses deles e tal. E por isso que os samaritanos, os judeus samaritanos não se davam, porque os samaritanos eram misturados, eles não eram mais raça pura. Como eles. Os caras eram tipo o Brasil mesmo. Assim. Um pedacinho de tudo. E aí já a Roma tinha um jeito peculiar de se declarar como império. Por isso, inclusive, que eles ganharam a extensão que eles ganharam, né? Foi um dos maiores impérios que nós já tivemos aí, dominaram praticamente metade do mundo antigo. Quando eles chegavam num lugar, dominavam uma província, eles não destruíam, não tacavam fogo nas casas, não matavam as mulheres, nem os cachorros, nem os gatos e nem os passarinhos, eles não proibiam as crenças, não faziam nada disso. Eles só levantavam entre aquela província um cara que ia ser o responsável. Eles chamavam esse cara de publicano, o chefe dos publicanos. Esse cara ia ser responsável por coletar impostos daquela província e mandar esses impostos para Roma, para a capital romana. E aí Roma, com esse dinheiro, conseguia bancar suas tropas e conseguia avançar. E aquele povo era romanizado. Como que eles eram romanizados? Eles não tinham agora condições de ascensão nenhuma, porque esses impostos eram altíssimos. Aquele povo não tinha condição de absolutamente nada. Mas as suas crenças eram estimuladas. No entanto que Jerusalém é uma colônia romana, e eles têm sumo sacerdote, eles têm as suas sinagogas, ele tem o seu templo, até tem tudo. Quando vão julgar Jesus mesmo, rola uma parada antes ali de levar ele pro juiz romano, pro imperador. Sim, rola no Sinédrio, entre Anás e Caifás, porque eles são autoridade entre o seu próprio povo. E tem sinagoga e tem o templo. Jesus, por exemplo, na porta do templo, ele discursando lá para o pessoal, falou: derrubem este templo e eu farei outro em 3 dias. Então tinha um templo ali para eles. E o templo foi construído pelo próprio Herodes, que era um romano que se autodeclarou rei dos judeus. E ele tinha a bênção de César, então ele era o rei dos judeus. E tinha o Pilatos, que era o governador romano, que também era responsável por aquela província. Então você tem 2 figuras de romanos que dominam sobre o povo, mas o povo dava ouvido e era conduzido pelos sumos sacerdotes, que eram o Anás e o Caifás na época. Né? E então, cara, eles estabeleceram um cara lá que é o Zaqueu. O Zaqueu era esse cara, o Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era o responsável por fazer a coletagem dos impostos e enviar esses impostos para Roma, e ele recebia para isso. Então ele recebia para subjugar o seu próprio povo. Ele via o povo passando fome, passando necessidade. Ele sabia que a maior parte da colheita que aquele povo fazia ia ser revertido para Roma como imposto, os animais, o dinheiro, tudo. E ele era o responsável, junto com dando voz ao exército romano, sendo conduzido por coletar aqueles impostos e tirar a riqueza dali e mandar a riqueza para a capital de Roma. Mas não sei se você vai saber, porque aí uma perícia sobre história é muito profunda. Mas esses caras que eram selecionados, eles se candidatavam ou rolava tipo, você vai ser e pronto? Não, eles precisavam já ser ricos com antecedência, porque o primeiro ano de impostos tinha que ser adiantado. Então, pouquíssimas pessoas tinham esse perfil já na cidade. Então, o Zaqueu já era um cara rico. Ele adianta um ano de imposto e aí ele faz a cobrança. Primeiro você paga os impostos, depois você cobra do povo. Por isso que quando Jesus entra na casa do Zaqueu para almoçar com ele, o Zaqueu, depois de se converter, aquele negócio todo e tal, ele fala assim: todo mundo que eu defraudei, eu vou restituir 3 ou 4 vezes mais. Porque ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muito dinheiro, e outra, ele paga antecipadamente e depois ele cobra. Ele está falando o seguinte: eu cobrei mais do que eu deveria. Então, sei lá, pagou 1.000 pro Império Romano, tava cobrando 2, 3. 3, 4 vezes mais, ele falou. Por isso que ele fala: eu vou restituir 3 ou 4 vezes mais. Provavelmente foi a porcentagem de vezes que ele roubou. Exatamente, foi o que ele colocou em cima. Caraca. O Zaqueu foi o primeiro grande capitalista da história. O capitalista não rouba, né? Não.
Capitalista não, como que é que chama? O cara que põe juros? Ah, o agiota. Agiota, olha aí, meu Deus do céu. Foi o primeiro grande agiota. Meu Deus do céu. Ofendi agora um monte de gente sem querer, desculpa aí. Foi o primeiro agiota. Foi o primeiro grande agiota. Pagou, morreu. Já não pagou, morreu. E aí quando ele converte, ele se arrepende disso. Mas ele era o cara que representava o império para subjugar o seu próprio povo. E aí, qual é essa comparação? Assim o império cresce. Como que o império cresce? O império cresce, e isso foi uma prerrogativa romana, quando você coloca o povo para subjugar o próprio povo. Essa é uma visão imperial. É o povo subjugando o próprio povo. É tipo a gente catar, ungir um cara pastor para ele subjugar a igreja. É o cara subjugando o próprio povo. Sim. Por exemplo, hoje a gente tem... Olha como isso é uma visão imperial. Nós temos igrejas hoje que funcionam na perspectiva de franquias. Tem diversas igrejas que tem uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja colar, em vários estados, em várias cidades. E é um tipo um McDonald's, porque todo lugar que você vai, eles estão pregando a mesma mensagem, eles estão na mesma pauta, com a mesma oratória, e a oratória normalmente é muito similar ao do seu pastor presidente, o representante, então eles falam igual, gesticulam igual, tem que ter o tom de voz igual, eles fazem os mesmos gestos, enfim... Chatão. Pois é. E isso é uma igreja por franquia, onde esse pastor presidente, ele unge pastores para subjugar o povo. Porque subjugando o povo, eles vão pegar os despojos desse povo e mandar para sua sede, que é a sede imperial. E quanto mais eles subjugarem o povo e mais recurso a sede tiver, mais ela expande o seu império, a sua visão imperial. Então, isso é muito similar à estratégia romana. Roma crescia por conta das províncias que eles mesmos escravizavam. Teve um cara que até construiu um templo, né? Mas é uma visão imperial. O cara tem 5.000 igrejas aqui no Brasil e todas as igrejas pregam a mesma coisa, falam a mesma coisa, usam a mesma didática porque seguem o mesmo cara. Tem que ser padrãozinho. Porque é igual o Big Mac mesmo, é igual o McDonald's, aliás. Se você for aqui em São Paulo e pedir um Big Mac, tem lá 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Se você for em Curitiba, se você for no Ceará, qualquer lugar, e pedir um Big Mac, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. E se você for nessa igreja num domingo, pela manhã, porque normalmente essas igrejas têm 3, 4, 5 cultos no 25 domingo. cultos. Né? Então, se você for pela manhã em uma igreja dessa aqui em São Paulo e assistir o culto, e você for à tarde numa igreja lá no Ceará e assistir um culto, e depois você for lá no Rio de Janeiro, lá no Maranhão, lá em Curitiba e assistir o culto nessa mesma igreja, é a mesma coisa, é uma reprise. Porque funciona num método de franquia que tem como objetivo final a arrecadação financeira. E esse dinheiro vai para a sede, que é a capital do império, onde o César está. E esse dinheiro arrecadado vai permitir com que o império cresça, que se abram novas franquias. Então, o dinheiro que Jerusalém pagava para Roma fazia com que Roma subjugasse mais e mais cidades, porque cada vez mais eles criavam colônias. É a mesma pegada, eles apontam para o mesmo destino, exatamente a mesma coisa. Então isso não é o reino de Deus, isso é um império de César. Império de Satanás. É um império das trevas. O Paulo vai falar sobre isso, né? Vai falar que ele nos livrou do império das trevas e nos conduziu para o seu reino de luz. Então esse império é de trevas. Caraca, então, tipo, se eu estou entendendo certo aqui, tá? Essa visão de império, ela vem muito ligada à parte financeira. E ela também vem muito ligada a essa visão de, cara, a gente precisa crescer, não importa como. E aí a gente precisa caminhar em direção oposta a isso. Sim. Beleza? Mas ao mesmo tempo a gente precisa de dinheiro. E ao mesmo tempo a gente precisa crescer também. Porque é um sinal de saúde da igreja. Uma igreja que cresce é uma igreja saudável, né? Assim como um corpo vivo que cresce é um corpo vivo saudável, né? Depende de quanto você cresceu. Todo corpo saudável cresce. Pra cima, né? Se você for lado, deixa de ser saudável. Mas e aí, como é que a gente rompe essa ideia, né? Porque
ao mesmo tempo que o número importa, ele não importa tanto. E ao mesmo tempo que o dinheiro importa, ele também não importa tanto. Né? Qual que seria essa visão aí, tipo, pra galera? Porque a ideia aqui desse bate-papo nosso é, cara, qual a mentalidade que eu volto para essa igreja pós-pandemia? Né? E a gente veio de uma visão dessa, de, cara, muito dinheiro e muita gente. E agora a gente quer entrar numa outra pegada, né? Que vai envolver dinheiro e vai envolver gente, mas de um jeito diferente. Isso é estranho, eu acho. É um pouco estranho pensar nisso. É só você não quantificar as coisas pelo viés financeiro. O dinheiro, ainda que seja importante, ele não é o fim. Porque o dinheiro existe para viabilizar a pregação do Evangelho. Ele não é o fim da pregação. E essa forma de pensar, esse movimento, a gente pode chamar isso de movimento. É um movimento, o movimento neopentecostal brasileiro. Ele tem como fim, o fim dele é a arrecadação financeira. Você sabe disso, né? Mas talvez a galera que está vendo a gente não, mas eu fui ordenado ao Ministério Pastoral em uma igreja neopentecostal. Eu também não sabia, muito jovem, 18 anos, uma euforia, e para mim aquilo ali era o ápice do Evangelho de Jesus. Só que eu nunca tinha parado para pensar, e à medida que eu fui amadurecendo, eu fui colocando os pingos nos is e vi que a conta não fechava, porque eu tinha métricas na igreja, eu tinha métricas de sucesso, e as métricas de sucesso que eu tinha é o seguinte: quanto eu arrecadei naquele mês. Então a igreja tinha uma meta para bater. A igreja que eu pastoreava, a primeira igreja desse ministério que eu pastoreei, era uma igreja pequena, menor do que a igreja que a gente tem hoje aqui, bem menor. E eu tinha uma meta, na época, isso foi em 2006, mais ou menos, 2006, eu tinha uma... faz tempo, meu Deus do céu. Tinha 12 anos, não, tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos em 2006. Não precisa falar. Você já estava colhendo muito dízimo. Em 2006, eu tinha uma meta naquela igreja de 30 mil reais para bater. Caraca. Se eu batesse a meta, eu era bonificado. Se eu não batesse a meta, eu era penalizado. E a penalização muitas vezes era, eu tiro você daí e jogo você numa igreja lá de periferia. Uma igreja longe, que ninguém quer ir, uma igreja ruim, uma igreja que não é de status. Eu tiro essa punição que os pastores que não batiam meta recebiam. E eu comecei, chegou uma hora que isso começou a me incomodar. Eu falava, puxa, meta financeira. A gente fazia reuniões de pastores toda segunda-feira, e toda segunda-feira nas reuniões de pastores, o único assunto que a gente discutia era meta financeira, estratégia para arrecadação de dinheiro. Porque, pastor, sua igreja arrecadou X mil reais esse mês, vem aqui na frente, conta o que você fez. O que você fez lá? E vinha o pastor, eu criei uma estratégia, eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal e tal. Aí, tá vendo, pastor, já tem que fazer isso. Então, a partir de hoje, esse domingo, todas as nossas igrejas vão fazer isso. E aí criava um padrão, porque era uma meta de arrecadação. E toda segunda-feira a gente estava lá, toda segunda-feira tinha reunião de pastor, e toda segunda-feira a gente discutia a métrica financeira. Toda segunda-feira. Era terrível, eu não aguentava mais. Até que um dia eu participei de uma... Oh, meu Deus do céu, isso me dói o coração falar. Eu participei de um momento ali na sede desse império que eu fazia parte, né? E o pastor presidente estava lá. Ele é um cara muito conhecido aqui no Brasil. O imperador estava... ele estava lá. E ele foi ministrar oferta. E a igreja estava lotada. Era uma santa ceia de obreiros que a gente ia fazer. Estava lotada a igreja. Ele ministrou oferta aquele dia. E assim, ele ministrou assim para caprichar. O negócio dele, ele foi aquele dia destinado a enriquecer mesmo, mais do que já era. E ele ministrou oferta. Ele falou o seguinte: eu quero fazer um desafio aqui. E é o desafio, cara, eu tô vendo aqui a quantidade de gente, R$500 no mínimo isso. Eu não sei como que você está aí. Se você não veio despreparado, cara, faz um cheque, assina um talão de cheque, R$500. Eu vou dar o exemplo para vocês. Aí ele pegou a carteira dele e puxou, contou na nossa frente 5 notas de 100. Eu vi as notas, verdinha. 100, 200, 300, 400, 500. A minha já está aqui, ó. Esse é o desafio que eu faço. Cara, e foi um monte de gente atrás dele. Um monte de gente mesmo. E aí no final, quando terminou o culto, ele escolheu alguns pastores
para ajudar na contagem, porque tinha arrecadado muito dinheiro. Aquele dia, o culto terminou por volta de umas 10 horas da noite, nós ficamos até 1 da manhã contando dinheiro. De tanto dinheiro que tinha arrecadado. Tinha dado mais de 200 mil reais. Sério? Sério. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha frente. Tinha dado muito dinheiro. E eu tava lá no escritório da igreja contando, ajudando o pessoal a contar o dinheiro. Mas você não é referência, né, irmão? Não, a gente tava lá contando dinheiro. Aí esse pastor entrou na sala. Esse pastor presidente, super conhecido no Brasil e tal. Ele entrou na sala, aí ele entrou, a mesa estava forrada de dinheiro, alguns já papelotes que a gente tinha feito, que a gente já tinha contado, e o restante que estava por contar, estava num canto da mesa. E uma montanha de dinheiro. Aí ele veio, olhou assim, colocou a mão, 100, 200, 300, 400, 500. Colocou na carteira dele de volta e foi embora, sem falar uma palavra. Ele pegou de volta os 500 reais que ele tinha ofertado. Aquilo para mim foi assim, pá. Falei, isso aqui, eu estou participando de um império, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Os caras só querem saber de dinheiro, 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 dinheiro. A gente não discute estratégia espiritual, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu participo de uma franquia, porque todo sábado eu recebia no meu e-mail o sermão que eu tinha que pregar no domingo. Porque todas as igrejas tinham que pregar o mesmo sermão. Então todo sábado eu recebia o sermão que eu tinha que pregar no domingo, e eu tinha que seguir aquilo à risca, porque se eu não seguisse à risca, tinha gente na igreja que fazia parte, toda a igreja tinha uma pessoa, um obreiro que fazia parte do conselho de obreiros da sede, e se o pastor não seguisse à risca o que estava sendo feito, era dedurado lá na sede e tomava advertência. Então se eu decidisse naquele domingo pregar uma outra mensagem que não fosse aquela, a sede ia ficar sabendo. No entanto, que quando eu me converti de verdade, eu já tinha 4 anos de pastor. Aí eu me converti, eu reuni essa igreja que eu pastoreava e eu fui pedir perdão para eles. Eu não precisei falar nada na sede, porque no dia seguinte eu estava sendo desligado do ministério, estava sendo mandado embora. No dia seguinte, porque as próprias pessoas que faziam parte levaram isso. Eu reuni a galera e falei, vocês me desculpam. Falei, meu Deus do céu, a gente está perdido aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com o Evangelho, isso aqui não tem nada a ver com Jesus, não tem nada de Jesus. Eu pedi um monte de dinheiro para vocês, foi tudo pro ralo. Não pensa você que estava dando para a obra de Deus, você não estava dando para a obra de Deus, você não deu dinheiro nenhum para a obra de Deus. Todo o dinheiro que você deu enriqueceu um império, um ministério, está no bolso de alguém, e alguém está gastando isso dissolutamente, e você está sendo enganado, e eu te enganei por muitos anos, me perdoa. E aí no dia seguinte eu fui despedido. Faz parte, né? Faz parte. Eu fui despedido do meu ministério. Eu fiquei um pastor desempregado. Foi assim que Deus fechou a porta. Foi assim que aconteceu. Caraca, mas acho que valeu muito a pena, né? Foi um aprendizado para mim, foi uma oportunidade também. Eu não vou dizer que aquilo ali foi terrível, porque eu conheci aquela igreja em uma comunidade local. E naquela comunidade local eu tive um pastor, e esse pastor é que falou, cara, vou mandar você lá para a sede para você estagiar, porque você tem um ministério pastoral. Então foi ali, inclusive, né, que eu iniciei. Por mais que a gente fala bastante, né, do neopentecostal e tal, e fala com razão, porque é horrível mesmo e é do diabo, mas quando a gente olha para as igrejas menores dessas franquias, muitas vezes a gente encontra a maioria das pessoas ali sedentas por Jesus, e elas são sinceras naquilo que elas acreditam, por mais que muitas vezes aquilo que elas estão acreditando não é o Evangelho de Jesus, né? Elas estão sendo enganadas, né? Então é muito difícil, né? Tipo, você olhar para uma situação como essa e você, ao mesmo tempo, saber que está errado, mas ao mesmo tempo eu tenho que me compadecer e, tipo, tentar entender o que está acontecendo, né? Mano, é muito difícil. Eu fico imaginando se fosse hoje eu estando numa igreja dessa, sabe? Tipo, é muito... Você, ao mesmo tempo, você tem que sair dali o mais rápido possível, porque eu não consigo ver futuro num lugar desse, eu não consigo ver um evangelho num lugar desse,
você está contribuindo, na verdade, para que as pessoas vão para o inferno, né? E que elas fiquem no inferno. Então, tipo, isso é mais absurdo ainda. Mas ao mesmo tempo você tem pessoas tão perdidas quanto, né? Então não saia sozinho. Leve o máximo que você puder com você. Sim. Aí tem coisas boas. Foi onde eu conheci minha esposa. E quando eu saí, eu casei, trouxe junto comigo. Que não, momento eu quero isso, minha mulher no inferno, não. Que momento isso é bom. Tá, irmão, mais uma peleja do movimento neopentecostal. Tá vendo? Brincadeira, Carla. Zoeira, hashtag te amo. Hashtag mata ele, não me mata. Mas aí, acho que pra encerrar, assim, tipo, mandar uma mensagem pra galera, 5 passos, momento coach, brincadeira. O que a galera faz pra voltar pensando em reino, assim, sabe? Tipo, eu queria que você desse uma explicação muito breve, muito breve, sobre o que é reino de Deus, mas tem que ser breve pra galera fixar de primeira, assim. Né? Eu sei que talvez você esteja pensando, olha que idiota vai fazer eu falar alguma coisa breve, mas uma explicação breve do que é reino de Deus e qual que é a mentalidade que a gente deve voltar agora para essa nova igreja, né? Ou para essa igreja verdadeira, a igreja de Atos. É fácil distinguir assim, ó. No império, você trabalha para manter toda a estrutura. No reino, a estrutura existe para servir você. Então, no império, você serve o ministério, porque o fim é a expansão ministerial. No reino, o ministério serve você, porque o fim é que você atinja a sua plenitude e seja tudo que Deus quer que você seja. Então você consegue perceber, só de observar você consegue perceber se você está num império ou se você está num reino de Deus. Tudo aquilo que existe para fazer com que você atinja a sua plenitude. O fim é que as pessoas amadureçam e, inclusive, ao amadurecer, possam até se emancipar da igreja local e ir para novos desafios, ou aquilo ali é um império que prende e escraviza as pessoas ao máximo. O ministério só está ali, né? Se alguém te falou isso, cara, sai pois fora. Se alguém te acusou, se alguém te ameaçou com cobertura espiritual, se você sair daqui, Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão em você, a minha cobertura espiritual não estará mais sobre você. Cara, você está no império. Você está no império e esse cara está usando você para a expansão do império dele. É uma expansão imperial. Você é um peão no meio desse projeto de poder, de dominação. Agora, se esse lugar tem como objetivo cooperar para o seu crescimento, para que você atinja a plenitude da graça de Deus em você, poxa, que legal, então permaneça. Agora, cara, se você estiver no império, a única dica que eu posso te dar é aquela que você falou. Reúne todo mundo que você ama e que está mais perto de você e sai dela, povo meu. Isso aí. Sai disso. Sai fora. Sai fora. Agora que eu descobri, eu vou tentar mudar o lugar onde eu tô. Cara, mano, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. Sabe por que você não vai mudar? A não ser que você seja do alto escalão. Sim. Que você seja da prateleira de cima. Você tem a voz. Se você for da prateleira de baixo, se for um participante ali da igreja, vai se machucar. Vão pisar em você, vão maltratar você, vão acabar com você e no fundo você não vai colher nenhum fruto, porque é a visão do império, é o propósito do império. O propósito do império, inclusive, é o seguinte: pessoas são descartáveis. Se você não está produzindo, você é descartável. Eu te jogo fora, eu acabo com você, eu piso em você, porque o meu objetivo é o fim. E para cumprir o meu objetivo eu faço o que precisar ser feito. O fim justifica os meios, né? Isso é uma visão imperial. Se você faz parte disso, um conselho que eu te dou de coração: sai dela, povo meu. Melhor sai disso. É uma decisão difícil, mas é complicado. Cara, se você tem uma igreja que tem um dono, é fácil identificar o império. A igreja tem um dono. A igreja tal é de quem?
Se você sabe o nome do cara, aquilo ali é um império. Se o cara bota a foto dele... Meu Deus. É sério. Se o cara bota a foto dele na Se placa tem um herói, da igreja... se tem um herói, sai fora, velho. Não, o cara tem a coragem de botar a foto dele no letreiro, no cartaz da igreja. Cara, isso é um império. Isso é um império. E aquele cara é um imperador. E ele tá ali para receber devoção. E o único objetivo que esse cara tem é expandir o império dele e ficar cada vez mais rico às suas custas. Então sai de lá. Se o cara se chama de apóstolo, pior é. Não, aí... É mentira, mas é verdade. Não, sai dela, povo meu. É isso aí, cara. Vamos fazer o reino andar e não os nossos impérios. Que os nossos impérios caiam por terra em nome Amém. de Jesus. Né? E que a igreja se levante como resposta. Não uma igreja física, mas a igreja noiva de Jesus, né? Que não tem nome de placa de igreja, que não tem endereço, mas que é onde as pessoas estão precisando. Ela não é institucional, né? Ela é uma voz, ela é um povo, ela tem uma forma. Viva, né? Ela é viva. Pois é. A igreja é viva e eficaz, né? Cara, a Bíblia é maravilhosa. Então que você seja a igreja de Jesus, que você seja essa igreja viva e eficaz, que você se manifeste como igreja, porque a palavra fala que a criação aguarda a manifestação, né? Então que a gente possa se manifestar, né? E que a gente possa mostrar para o mundo que existe uma resposta para o caos, existe uma resposta para esse momento que a gente está passando, e a resposta é a igreja de Jesus. É isso aí. Fechou? Fechou. E a gente está aqui passo a passo construindo essa ideia, né, de como que nós podemos ser essa igreja. Hoje foi mais um passo. Quinta-feira que vem tem mais passos. Se você perdeu algum passo, vai lá na playlist, lá tem um monte de episódio. 26, para ser mais específico. 26 com esse. Exatamente. Maratona, né? Não faz isso no Netflix? Pode sair um maranata aqui, coisa profética. Mistério. Não faz isso com o Netflix? Saiu da Casa de Papel? Não. Eu sei que você maratonou o negócio. Eu sei que você assistiu tudo. Sério, é da hora, hein? É da hora, Eu vi tudo num dia só. Então, tá vendo? Maratona esse negócio. Pega um sabadão, tá chegando aí, acorda mais ou menos cedinho. Não acorda muito cedo. Acorda umas 10 horas. Chama a sua família inteira, maratona, assiste do 1 ao 26. Vale a pena. Vale a pena. Tem de política, tem de sexo, tem de batismo. O de batismo Dons. a galera curtiu. Dons espirituais, ceia. Nossa, tem uma pancada. Tem muita coisa, muito conteúdo, muita dúvida que você tem e que se você não tem, você vai ter. E que a gente tá falando aqui. E, cara, deixa um comentário. Se você ficou com alguma dúvida em alguma coisa, falou, pastor, eu tô numa igreja dessa, conta seu testemunho, conta aquilo que Deus tem feito na sua vida. Né? Conta se você já passou por uma igreja assim, se você está numa igreja assim, né? Se você tem dúvida, se você precisa de ajuda também, manda aí pra gente, manda no direct do pastor também, se quiser pode mandar no meu, fica à vontade, né? A gente está aqui para ajudar vocês, né? Não é só catar e falar assim, olha, sai da sua igreja e vai para outro lugar, não, a gente quer aconselhar também e a gente quer estar perto, se for possível. É isso aí. Fechou? Fechou. E a gente se vê semana que vem, toda quinta-feira às 20 horas. Um pontinho. Um pontinho maravilhoso. Deixa seu like. Deixa o like. Goodbye. Farol.